Olá amigos, já estamos de volta ao Brasil e agora com um pouco mais de antecedência para poder organizar a Campal e fazer uma das melhores campais para a honra e glória de Deus. Viemos fazer os últimos ajustes para a Campal de 2025 e Deus foi tão maravilhoso que nos deu muitas surpresas. Aqui descobrimos que o auditório central já está com ar-condicionado, alguns prédios foram reformados, a grande maioria com Wi-Fi. E surgiram 30 vagas a mais para a acomodação privativa, que já estavam esgotadas. Então não perca tempo, faça o mais rápido possível, garanta já a sua vaga. Muitas pessoas têm perguntado se nós vamos ter os estandes esse ano. Sim, nós vamos ter os estandes. E nós pedimos para que você que tem o interesse de fazer uma exposição ou venda aqui na nossa Campal, que mande o seu interesse então através do nosso WhatsApp, 19 99870 4871, para que a gente possa informar você como que você pode fazer essa aplicação. Uma das novidades que nós temos para esse ano é que se você trouxer um amigo não adventista, você vai ter um desconto e o seu amigo também vai ter um desconto. Entre em contato conosco no nosso WhatsApp para saber mais a respeito desse plano. Em breve teremos mais informações sobre a Campal. Lá na aba FAQ, você vai encontrar muitas informações que você precisa para chegar aqui, condução, locomoção, os aeroportos mais próximos, como você chegar aqui no local da instância Árvore da Vida. Se você tiver mais dúvidas, pode nos perguntar também no nosso WhatsApp. Nos ajude a divulgar essa Campal. Ela será uma bênção e você não vai se arrepender. 17 a 21 de abril de 2025, aqui na instância Árvore da Vida. Então, não deixe para depois. Faça já a sua inscrição. Você não pode perder este evento. Que Deus abençoe e nos vemos em breve. Muito bem, o assunto hoje é muito interessante. E, sabe, eu estava começando a coletar esse material e eu disse para mim mesmo, se você tivesse 100 pessoas e dissesse quais foram os principais eventos proféticos de 2024, digamos que 100 pessoas tivessem alguma referência com a profecia bíblica, você provavelmente obteria uma série de respostas diferentes. Então, conforme eu estou dizendo, os principais eventos proféticos de 2024, à medida que falamos sobre isso, o foco é para onde estamos indo. Porque a gente sabe qual o papel o protestantismo americano vai desempenhar. Ele é o falso profeta de Apocalipse. E ninguém fala isso, exceto uma denominação. Bem, sabemos que esse poder cristão tem que vir para unir a igreja e o Estado nos Estados Unidos. E o resultado final não é como uma situação de guerra nuclear entre a China, a Rússia, Irã, ou qualquer tipo de resultado que não inclua a unificação da igreja e do Estado nos Estados Unidos. Então vamos ver por que o protestantismo tem um papel tão importante. E enquanto observamos essas coisas, por que estamos focando nesses eventos específicos que falaremos hoje, eu realmente queria dar uma olhada na cerimônia dos Jogos Olímpicos de 2024, especialmente o encerramento. Porque eu sei que as pessoas viram todo aquele aspecto de blasfêmia, a gente já abordou isso aqui nesse canal também. Falamos sobre o ateísmo, a última ceia, tudo aquilo. Mas, no fim das contas, tudo está empurrando para esse sistema final da união entre a igreja e o Estado, que fará uma imagem à besta e obrigará o mundo a adorá-la. O nosso foco no episódio de hoje será nesse elemento profético principal. Sim, Apocalipse 3 é provavelmente um dos capítulos mais importantes daquele livro. Para realmente entender o que está acontecendo agora e não sermos enganados, é muito importante compreender quem são as bestas. Quem é a primeira besta, a segunda besta, o relacionamento entre elas, pois isso tem tudo a ver com o que estamos vivendo. Exatamente, isso abre a porta para entendermos elementos adicionais dos 3 mensageiros angélicos em Apocalipse 14. É importante desmembrarmos esses elementos para compreendermos o que estamos passando hoje. Muito bem, temos a cerimônia olímpica de 2024. Temos também o projeto 2025. E para quem quer saber mais sobre esse projeto, temos um episódio em meu canal falando só sobre ele. Talvez algumas pessoas achem que é a primeira vez que nós estamos abordando esses assuntos, mas na verdade não é. Nós temos muito conteúdo em nosso canal. E nele há 2 partes que falam sobre o projeto 2025. Esse projeto é um documento de 900 páginas que descreve a cristianização do governo americano. Esse documento em particular, e eu já falei sobre isso em outro documentário, mas esse documento, mesmo sendo uma estrutura evangélica para cristianizar o governo, vem, na verdade, de um grupo proprietário baseado no Cavaleiro de Malta, através da Fundação Heritage.
Apontando para essa ideia de que há uma unificação entre a Igreja e o Estado chegando, vamos analisar alguns dos principais casos que passaram pelo Supremo Tribunal em 2024. Vamos tocar também um pouco no assunto do Terceiro Templo e o conflito no Oriente Médio, porque foi uma grande narrativa para 2024 e muito do que está acontecendo no mundo evangélico também. O dispensacionalismo está dominando a compreensão profética para o público em geral, público cristão, e isso coloca o Terceiro Templo no centro da imagem profética deles. E então vamos olhar para o Trump também, as promessas que ele fez aos evangélicos. Em 2024, muita gente achou que o Biden ia tomar algum tipo de atitude nessas direções, mas você sabe, ele estava lá daquele jeito, fazendo um monte de confusão mental. Então eu acho que com o Trump vai ser diferente, porque o relacionamento dele com os evangélicos é muito significativo. E entender isso, ao olharmos o prospecto de 2025, vai nos ajudar na nossa compreensão profética. Então, primeiro tópico, Jogos Olímpicos, de número 33, que aconteceram na França. Eu não acho coincidência esse número 33 aí. Eu não acho coincidência que o 33º Jogos Olímpicos aconteceram justamente na França. O número 33 é muito importante na maçonaria. E vocês sabem o que vimos lá, né? Muita coisa que aconteceu na abertura desses Jogos Olímpicos tem a ver com o que a Bíblia descreve sobre o fim dos tempos em 2 Timóteo 3, 1-5. Saibam também disto, nos últimos dias virão tempos perigosos. Isso deveria ser um aviso para qualquer pessoa que esteja achando que vai chegar uma utopia por aí. Porque qualquer estudo bíblico já nos diz que os últimos dias serão tempos difíceis e perigosos para aqueles que seguem a Deus. Pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, vaidosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem afeição natural, quebradores de trégua, falsos acusadores, incontinentes, ferozes, desprezadores daqueles que são bons, traidores, embriagados, arrogantes, amantes do prazer mais que amantes de Deus, tendo a forma de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afastem-se. Então temos aqui uma descrição de um sistema que vai ser baseado em princípios que são antítese de Deus. Isso, eles tentam ter a forma de piedade, mas na verdade não são de Deus. É um sistema de moralidade humanista contra a moralidade bíblica. E eles odeiam a moralidade bíblica. Mesmo que eles o façam em palavras, nunca o sustentariam em ações. E a gente vê isso o tempo todo. Temos aí um trecho do livro O Grande Conflito, apenas para sedimentar mais ainda isso daí. O que vimos nesses Jogos Olímpicos franceses, assim como foi meu argumento no vídeo anterior, é que estamos vendo os frutos do ateísmo crescendo. E isso é algo urgente. É um conflito hegeliano que está pressionando o lado religioso. E essa fricção está criando a agitação necessária para as coisas como a união entre a Igreja e o Estado. E isso está ganhando impulso nos Estados Unidos. A irmã White diz assim: de acordo com as palavras do profeta, um pouco antes do ano de 1798, um poder de origem e caráter satânicos surgiria para fazer guerra contra a Bíblia. Como já vimos, as duas testemunhas de Deus, no capítulo 11 de Apocalipse, são o Antigo e o Novo Testamento, que seriam silenciados por um ateísmo semelhante ao de Faraó. Vimos também o que aconteceu na Revolução Francesa, a ascensão do ateísmo, que foi trazido à tona e discutido no livro Grande Conflito, realmente é ligado ao ateísmo de Faraó. Isso chegou em seu ápice na história da França, aonde renunciaram unanimemente à crença e adoração da divindade. Então, em nível de Estado, Deus foi rejeitado. Então, começamos a ver a história dessa rejeição de Deus no nível governamental, que hoje é chamada como marxismo e comunismo, que por sua vez luta contra a religião imposta pelo Estado. Então, o poder oscila como se fosse um pêndulo, em cujas extremidades estão essas ideologias. E eu penso que os eventos mais recentes deixam isso bem evidente. Esse pêndulo está se inclinando novamente para o lado do sistema religioso forçado pelo governo. Eu acho que isso está bem evidente hoje em dia. Você também vê muitos famosos agora se convertendo e sendo batizados e fazendo até mesmo aplicativos para que as pessoas orem com eles online. E há um grande aumento de fervor religioso em Hollywood e em alguns lugares que você ficaria surpreso, na verdade. E essas conversões estão sendo feitas sem base bíblica, na maior parte das vezes. É como se a experiência espiritual fosse uma doutrina, fosse um assim diz o Senhor. E eu penso que nós acabaremos vendo isso quando começarmos a destrinchar essas coisas aqui. Então temos o 33º Jogos Olímpicos, e nesse pôster
Esse é o principal pôster utilizado para promover esses jogos. Bem, eu não sei quantos tiveram chance de ver a cerimônia de encerramento, mas ela representava a chegada de Lúcifer e o advento de uma era dourada. E assim, nesse contexto, você vê a tocha, que é a mesma tocha portadora de luz que foi dada pela França aos Estados Unidos e está sendo carregada por, digamos, a Estátua da Liberdade. Essa tocha representa Lúcifer. Sim, você essencialmente tem a tocha de Lúcifer. E toda essa coisa é patrocinada pela maçonaria da França, a grande loja maçônica da França. Veja só esse logo azul aqui. E também tem o título ali embaixo. As pessoas vão dizer que esse símbolo é comum, né? Tem a ver com Olimpíadas e tal, mas é que esses louros sempre estão associados ao poderio romano. E quando você olha para muitos logos de organizações globais hoje em dia, você realmente vê que há louros romanos anexados a eles. Então, talvez mais tarde possamos falar sobre isso, mas tradicionalmente o louro romano, esse louro aí, é visto como sinal de poderio romano. E o que você está vendo, basicamente, são 3 elementos. E, veja, eu sei que as pessoas que entendem mais sobre profecia bíblica vão entender o que eu estou mostrando aqui, mas, mesmo assim, não é tipo, oh, gente, tudo isso aí que vocês estão vendo é Lúcifer, tá? Não, é apenas para começar a construir o caso, para começar a fazer vocês verem os sinais, os símbolos e os frutos do que está acontecendo aqui, para verificarmos se isso é de Deus ou se não é. Porque, afinal de contas, só há 2 caminhos. Mas, enfim, temos aí a tocha de Lúcifer, que é encontrada ao final do caminho maçônico. Na maçonaria, você caminha da escuridão para a luz, e ao final dessa luz está Lúcifer. Mas o final da estrutura de poder na Terra, com o qual estamos lidando, é um poder romano. É a entidade que segue adiante com essa agenda luciferiana na Terra. E para as pessoas que estão assistindo isso pela primeira vez, recomendo que assistam os outros vídeos deste canal, para entenderem por que estamos falando essas coisas. Não são apenas acusações soltas, alegações sem provas, não. Tudo pode ser baseado em evidências, como essas que vocês estão vendo. Então, nesse 33º Jogos Olímpicos, você essencialmente teve a cerimônia de encerramento, representada nesse ritual muito sinistro aí. Ele parecia uma iniciação ou algo do tipo. Veja só, vamos ler aqui. Não é surpresa que o 33º Jogo Olímpico em Paris tenha encerrado com a cerimônia dedicada ao renascimento de Lúcifer. O show começou com o viajante dourado descendo do céu como a queda de Lúcifer. E isso é importante. Veja que uma perna está flexionada e a outra está esticada. E no ocultismo isso representa a entrega final. Mas, na verdade, há um significado oculto mais profundo que isso. Geralmente é uma mistura do sagrado com o profano. Então, a perna reta seria o sagrado, e a perna cruzada, o profano. Agora, esse personagem aí do tarô tem uma perna reta e a outra curvada. Isso significa uma mistura das duas coisas. E é importante saber disso, porque vamos tocar nesse ponto novamente para mostrar a vocês que isso é uma coisa que aparece de muitas outras maneiras. As pessoas parecem que não sabem que esse tipo de coisa está escancarado em um prédio muito importante do mundo. E nós vamos mostrar isso hoje. Mas essa cerimônia mostrou claramente esse ser portador de luz descendo à Terra e trazendo luz para iluminá-la. Sim, é isso mesmo. Isso remete à ideia de Gênesis 3, quando ele está falando com Eva, quando Lúcifer está falando com Eva, e ele diz que ela conhecerá o bem e o mal, que ela será como Deus. Então é a teologia luciferiana misturando o bem e o mal. É você que decide o que é certo e o que é errado. Você escolhe. É como o equilíbrio do Yin Yang. E é por isso que, por exemplo, quando você falou sobre os jogos, a cerimônia de abertura desses jogos, você deve se lembrar que havia um piano em chamas descendo o rio Sena, cujo cantor estava cantando a música Imagine. E eu me lembro quando a gente estava revisando esses slides antes dessa apresentação, que isso aí me lembrou a imagem daquele piano em chamas. E as pessoas ficaram chocadas com isso. Foi algo para tirar o fôlego e também meio perturbador ao mesmo tempo. E quando você ouve a letra dessa música, ela é basicamente uma utopia luciferiana. A música Imagine, dos Beatles, né? Isso mesmo. A John Lennon teve essa ideia de que sem Deus, sem lei,
sem nenhuma dessas restrições, a paz perfeita finalmente será alcançada. E essa é a ideia de Lúcifer, que está em guerra contra a lei de Deus. Para ele, felicidade é estar longe de Deus. E, curiosamente, foi exatamente o que eles tocaram na cerimônia de funeral do Jimmy Carter. Isso mesmo, tocaram no funeral do Jimmy Carter. E, na verdade, não importa de qual lado da política você esteja. No fim, é tudo a mesma coisa. Eu acho que até mesmo a pessoa neutra, que não está com o coração endurecido para não acreditar em nenhuma dessas coisas, que ainda pode ser trabalhada por Deus, mas essa pessoa neutra que assistiu a abertura do encerramento dos Jogos Olímpicos pode ver que tudo aquilo tinha uma conotação religiosa sem necessariamente falar disso. É um conceito de Lúcifer e Deus. Havia muitos aspectos blasfemos nessa coisa toda, como, por exemplo, o transgenerismo. Também teve a Última Ceia, com crianças misturadas com tudo aquilo. Qualquer pessoa normal podia ver que aquilo era uma abominação. Então, as pessoas viram essa mistura do abominável e com coisas sagradas, como, por exemplo, a Última Ceia, Jesus. Então, essa mistura da perna reta com a perna curvada representa a mistura do sagrado com o profano. Bem, outra coisa interessante que eu percebi foi o final dessa performance aí. Acho que depois de 15 minutos de performance, encerrou bem num logotipo maçônico, onde eles montaram as luzes. As luzes foram montadas exatamente como um logotipo maçônico. E ele desceu no meio daquele logotipo maçônico. E a música e a dança era a respeito dos esforços da humanidade, fazendo menção a coisas como a proporção divina e esses grandes elementos visuais em forma de roda, e depois o homem vitruviano, em que tinham pessoas dentro da proporção áurea. Tudo isso mostrando muito claramente o que Satanás está tentando fazer. Satanás está tentando voltar para o céu sob as costas do esforço humano. E eu desafio qualquer pessoa que tenha visto essa cerimônia a assisti-la novamente com esse contexto em mente. Se você não assistiu, encontre a cerimônia na internet e assista. E veja se não é exatamente isso do que se trata. É a interação entre Lúcifer e o homem, com Lúcifer subindo nas costas do esforço dos homens. E aliás, homens sem rostos, porque são apenas um bando de corpos cinza no final. É assim que Lúcifer nos enxerga. Somos um meio para ele tentar machucar a Deus e tentar encontrar uma maneira de voltar para o céu. E na cena final, lá está ele, nas costas de todas aquelas pessoas cinzas, com a mão estendida para o céu, tentando voltar. É a mentalidade de Babel, é a mentalidade babilônica. Isaías 14:12, certo? Lúcifer, aquele que caiu do céu, como você enfraquece as nações. Ele quer estar no lugar de Deus, exaltar-se como Deus, e está fazendo isso nas costas da humanidade. Ela o exalta, o adora. E sabe, tem pessoas que sabem direitinho o que estão fazendo. Elas fazem parte no sistema. Sim, Satanás tem adoradores fiéis, assim como Deus tem adoradores fiéis. Havia 5.000 sacerdotes de Baal e apenas um sacerdote de Deus, na época de Elias. Então, hoje, tem muita gente participando desse sistema de forma consciente e voluntária, e são pessoas muito poderosas. Então, o ponto que eu gostaria de fazer com essa menção das Olimpíadas é que este evento foi uma espécie de cerimônia de iniciação para o que estava por vir em 2025. E a impressão que fica é a de que o mundo está ficando mais sombrio e que em breve testemunharemos a visita desse ser que se passará como Jesus Cristo para as pessoas. Mas quando examinamos a descrição dessas entidades, vemos que é impossível que seja Jesus. Ela apenas se fará passar por ele. Mas a questão é essa. O mundo está esperando por um cara legal que vai voltar e nos levará para uma era dourada. E eu achei isso fascinante, porque podemos ver essa narrativa surgindo neste conflito hegeliano, no qual lutam o lado ateu e o lado religioso. O resultado disso será a religião forçada, e a narrativa ao redor disso é que vai haver uma nova era de ouro na América. Aqui temos o Kevin Roberts, que é presidente da Fundação Heritage, que no próximo episódio vou fechar o loop do assunto que comecei alguns episódios atrás. Vou mostrar que a Fundação Heritage foi fundada por Edward Edwin Fulner, que é um cavaleiro de Malta. Então, quando você lida com a Fundação Heritage, saiba que você está lidando diretamente com cavaleiros de Malta, ou seja, propriedade e controle jesuítico.
Mas aqui temos Kevin Roberts, que é a voz católica da história, dizendo que uma era dourada do conservadorismo americano está prestes a acontecer. E aqui vemos que ele especifica quem é o inimigo a ser vencido. Não é a China, a Rússia ou o Islã, mas sim a esquerda radical. E, novamente, sob a alegação de que a esquerda radical é igual ao espírito da Revolução Francesa, que é o espírito ateísta de Faraó, temos aí mais uma vez a questão do ateísmo contra a religião. E o que Donald Trump prometeu é que ele jurou trazer a Era Dourada de volta para a América. Então Roberts está falando sobre uma Era Dourada também. O Trump está falando sobre essa Era Dourada. E ele disse isso com suas próprias palavras. E, como vimos, curiosamente, a cerimônia das Olimpíadas apontou para essa entidade dourada, voltando para trazer luz ao mundo. Embora isso não seja evidência conclusiva, podemos começar a construir uma teoria aí. Será que eles não estão todos falando da mesma coisa? A Bíblia diz que nos últimos dias haveria um grande sistema unificado de religiões, cujo objetivo é levar o mundo à paz. A segunda metade de Apocalipse 13 fala sobre a besta da terra, que tem aparência de cordeiro. E no versículo 14 de Apocalipse 13, diz que ele engana o mundo todo. Então, apesar de haver força e coerção envolvidas na marca da besta, a maior parte das pessoas será enganada. Elas serão enganadas a escolherem o lado errado, através da ilusão e da mentira. Então, será um sistema que fará com que as pessoas pensem que esta é a melhor solução. E aí que você sabe que está lidando com Satanás, porque a maioria das pessoas está prontinha para receber esse engano. Infelizmente, elas irão receber o ladrão que entrará pela porta da frente e de braços abertos. Não estão prontas para receber a pessoa que vai lhes dar o sistema de segurança para protegê-las disso. É o contrário, vão dar boas-vindas para o ladrão que vai entrar bem pela porta da frente. Então, eu acho que seria interessante que as pessoas começassem a fazer perguntas. Começassem a dizer, afinal, de que era dourada esses homens estão falando? Seria um sistema religioso ou não? Bom, de acordo com o discurso dele, totalmente religioso. Exatamente. É claramente uma era de ouro associada à religião. Então, para ele, a Era Dourada é uma era onde a religião vai imperar. É a mesma coisa. E eles realmente nos disseram que essa Era de Ouro parece com o que a Fundação Heritage sugeriu no seu documento de 900 páginas, Projeto 2025. Para eles, a Era de Ouro também será isso. E esse projeto é assustador, porque ele realmente fala a respeito do sábado. Nós vamos falar sobre isso, mas o que estamos vendo aqui é apenas uma amostra. Estamos tentando fundamentar a nossa conversa, porque o Trump estava prometendo essa Era de Ouro principalmente a um grupo de pessoas, que eram os evangélicos. Não resta dúvida alguma. Veja, estamos definindo algo aqui. Porque você podia dizer Era de Ouro, eu poderia dizer Era de Ouro, e aí associar isso a uma coisa da nova era, como essa Era de Ouro. Mas não é isso. Para eles, Era de Ouro está associada a um governo religioso. E, como vemos, base disso é esse documento de 900 páginas sugerindo um governo cristianizado. Em 2024, o Trump basicamente aumentou a aposta, porque ele estava bem íntimo dos evangélicos em seu primeiro mandato. Vamos dar uma olhada nisso, porque ele criou o Conselho Nacional de Fé, sobre o qual vamos falar. Mas em seu discurso de 2024, na Associação Nacional de Transmissão Religiosa, que é essencialmente um mecanismo evangélico, é muito poderoso e grande. E ela tem conexões católicas muito sutis, muito poderosas. Então, quando Trump vai lá e fala por mais de uma hora, e veja, ele nunca fala por mais de uma hora para aquele grupo de pessoas, era um estádio lotado de gente, e ele prometeu àqueles evangélicos que lhes daria poder na Casa Branca como nunca havia sido dado antes. Ele estabeleceu conselheiros de fé em todos os níveis, e depois se gabou de ter imposto a oração de volta às escolas durante seu primeiro mandato. Então, veja só, ele já usou a força para isso. Mas a questão é, será que Deus nos força a orar? Será que ele nos força a fazer coisas que são contra a nossa vontade?
Não, nem um pouco. Na verdade, foi exatamente assim que fomos criados, com livre-arbítrio. Na verdade, toda a criação com inteligência foi dada a livre-arbítrio, e isso inclui os anjos que caíram. Então, é uma questão ética. Na verdade, uma das principais éticas de Deus, do caráter dele, dar livre-arbítrio às suas criaturas. Porque não há verdadeiro amor sem o livre-arbítrio. Isso é algo que muitas pessoas perderam de vista, porque elas perguntam, como um ser perfeito poderia se tornar mal? Ora, mas parte da perfeição é justamente ter a capacidade de escolher livremente, seja amar o seu Criador de volta ou rejeitá-lo. Mas é claro, isso envolve um risco. Essa entidade inteligente com livre-arbítrio pode rejeitar você como Criador. Mas o princípio do amor tem que envolver o livre-arbítrio. Do contrário, não é amor verdadeiro. E eu acho que, em última instância, à medida que as coisas se aproximam do aparecimento do verdadeiro Jesus Cristo, essa versão de cristianismo que envolve todas as religiões será um sistema forçado, enquanto que as pessoas deveriam ter a liberdade de consciência para escolher e acreditar e pensar livremente e inteligentemente a fim de fazer uma decisão informada para relacionar-se com Jesus Cristo, que em nenhum momento defende qualquer coisa forçada. Então, isso está vindo no futuro. Agora, uma coisa que eu acho preocupante é com relação aos conselheiros de fé do Trump. Ele prometeu colocar conselheiros de fé em todos os níveis do governo. O que o Trump está fazendo é solidificando a visão do mundo cristão apenas de uma perspectiva. Vamos dar uma olhada nos frutos disso até o momento. No governo de Trump de 2021, ou seja, em seu primeiro mandato, o Conselho Nacional de Fé do Donald Trump tinha 5 cabeças, e 5 eram evangélicas, carismáticas, pentecostais, que, por sua vez, tem uma versão do evangelho muito específica, que envolve a prosperidade. Tem dom de línguas, idiomas de origem desconhecida, tem um monte de outros elementos que envolvem uma espécie de experiência mística e espiritual. E voltando à questão das celebridades que estão se tornando cristãs, elas se convertem por causa de experiências emocionais e não por causa de doutrinas baseadas na Bíblia. E essa versão aí do cristianismo que está sendo promovida defende a teologia de arrebatamento do terceiro templo. E se essas pessoas é que vão cristianizar o governo, isso se tornará o principal mecanismo que eles vão usar para implementar o cristianismo na sociedade. E isso é assustador. Sim, sim. Relacionamento é uma palavra-chave muito usada agora, como um termo de moda, né, no cristianismo. E é verdade que você tem que ter um relacionamento com Jesus Cristo, você tem que conhecê-lo. Mas isso não à custa do que ele ensinou. Sim, não podemos anular o que Jesus ensinou. Exatamente. Às vezes, ouvimos esses cristãos dizendo que certas coisas que Jesus ensinou não são tão importantes. Mas claro que é, porque foi ele que ensinou. Doutrina é importante, é o que Jesus ensinou. E quando você deixa de lado a doutrina, você está deixando de lado o relacionamento com Jesus. Você passa a priorizar o que a sua imaginação diz que Jesus é. Exatamente, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela descreve como Deus é. E não a nossa experiência, ou sentimentos, ou pensamentos. Essas coisas aí têm que estar sujeitas à Bíblia. Do contrário, você pode ter centenas de cristãos diferentes, cada uma com uma definição diferente sobre como é Jesus, ou o que ele quer de nós. Então, precisamos de um critério, precisamos de uma norma, que deveria ser a palavra de Deus. E veremos que isso não é apenas por acaso. Na verdade, houve um elemento em ação para impulsionar esse relacionamento espiritual sobre a compreensão doutrinária. Vamos continuar avançando aqui, porque eu acho que as pessoas podem ver para onde estamos caminhando. É algo que realmente tem sido uma manobra planejada das igrejas para chegar a esse resultado final. E vamos tocar rapidamente no assunto do Projeto 2025, porque ele tem algumas coisas dentro dele que estamos começando a ver aí. Por exemplo, falamos já da Era de Ouro, né? Essa ideologia evangélica que Trump prometeu desde o último mandato dele. Até mesmo em 2024, antes de ser eleito novamente, ele disse que iria colocar os evangélicos por todo o governo americano. Agora, as pessoas dizem, mas ele se opôs ao Projeto 2025.
Bem, não importa. Você vai conhecer as árvores pelos seus frutos. Portanto, temos que observar. Vamos ver se o Trump realmente vai implementar esse projeto. Será que ele não vai começar a fazer coisas baseadas nesse documento? Ele pode ter dito que era contra esse projeto apenas para fazer as pessoas gostarem dele. Agora que ele está no cargo, ele pode fazer o que ele bem quiser. Você não vai conseguir tirá-lo de lá antes dos 4 anos. Então, precisamos ficar atentos a quais aspectos do projeto 2025 o Trump vai implementar. Porque eu garanto a vocês que esses pastores evangélicos fizeram promessas muito grandes em torno de coisas dentro desse documento. E eu acho que algumas coisas-chave que podemos conversar a respeito, que podemos ver implementadas muito em breve. O primeiro ponto, como falamos, é esse esforço massivo para cristianizar o governo. Então, será que o Donald Trump vai cristianizar o governo? Ora, conselheiros religiosos já foram colocados em certos lugares e assim por diante. Outra coisa é que este documento identifica o sábado como sendo o domingo. O documento também identifica a cultura woke ateísta como o inimigo a ser vencido. E essa é uma questão interessante, porque a cultura woke tem sido uma das coisas que tem dado força aos protestantes evangélicos americanos em seu argumento de unir a igreja e o Estado, ou pelo menos, no momento, aproximar os dois. Finalmente, quero salientar mais uma vez que a organização que fez esse documento é administrada pelos Cavaleiros de Malta, como já mostrei em outros episódios. Eu queria que as pessoas compreendessem que essa declaração que eu faço é verdadeira. Os Cavaleiros de Malta, de fato, comandam organizações como essa. E existem provas disso. Há listas que qualquer pessoa pode encontrar na internet mostrando os nomes desses Cavaleiros de Malta. E alguns desses indivíduos escreveram em biografias, em suas cartas, fazerem parte dos Cavaleiros de Malta. Mas esse grupo é mais frequentemente associado à comunidade de inteligência. Vamos colocar aqui em tela cheia para as pessoas conseguirem ler. Veja só. Esta é uma lista verificável de nomes de pessoas importantes que pertencem aos Cavaleiros de Malta. E uma coisa que chama atenção é que quase todos esses nomes ocuparam posições na inteligência. Você tem o George Bush pai, que foi diretor da CIA, Alan Dulles, diretor da CIA, William Casey, diretor da CIA, e assim por diante. E a lista continua. Francisco Spellman, que foi um arcebispo muito poderoso de Nova York, Robert Murdoch, que a maioria das pessoas conhece da News Corporation e sua enorme agência de notícias, e Reinhard Gehlen, que é um dos nomes mais subestimados desta lista de nomes e que está controlando o mundo nos bastidores. E sabe por quê? Gehlen foi um oficial da SS, dos nazistas, e, na verdade, foi um dos fundadores originais da Mossad, o braço de inteligência israelense. E isso mostra que Roma, e algo que falaremos no futuro também, é que Roma irá desempenhar um papel em todas as agências de inteligência ao redor do mundo. Então, quando as pessoas acham que existem poderes uns contra os outros, bom, infelizmente, isso apenas... na verdade, todas as agências de inteligência foram fundadas em alguma conexão aos Cavaleiros de Malta, e à Igreja Católica, obviamente. Então você se pergunta, isso é coincidência ou não? As pessoas dizem, isso aí é apenas um grupo de pessoas ao redor do mundo conspirando contra essas maquinações maléficas. O que eles vão fazer? Gente, é sério. A resposta é sim. Se você olha para aquela mesa do lado dos Cavaleiros de Malta e tirar o nome de cada pessoa sentada nela e sobre o que elas discutiram, verá que são as pessoas mais poderosas do mundo. Elas possuem as maiores organizações que você nunca ouviu falar e que estão por trás das marcas famosas, coisas que todo mundo conhece. E esse grupo é um grupo leal ao Vaticano até a morte. É isso que os Cavaleiros são. Os Cavaleiros são leais ao Vaticano, que são implementados para ter as mãos estratégicas em quase tudo. E a comunidade de inteligência é uma dessas coisas. Eu acho que para as pessoas que não levam isso a sério, você vai ter problemas em fazer progressos até que finalmente entenda e aceite isso. Esse é o mecanismo romano em plena ação hoje em dia. Eu acho que as pessoas são céticas porque elas simplesmente pensam nisso como uma operação conduzida por humanos.
Mas é muito mais que isso. É uma coisa sobrenatural. Quando você leva em conta que você tem um ser muito poderoso, com 1/3 dos anjos à sua disposição, atuando nos bastidores, dá para entender porque isso poderia ser entrelaçado através de tanta história humana, planejando até mesmo séculos à frente dela. É uma coisa sobrenatural que está nas costas dos humanos, como naquela cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos. Tudo bem, são os humanos que colocam a mão na massa, mas o que está por trás deles é uma confederação de forças sobrenaturais. E estes cavaleiros, muitas das pessoas que o Trump nomeou para o seu novo gabinete são leais ao Vaticano e também têm conexões de cavaleiros com os Cavaleiros Templários, os Cavaleiros da Ordem de Jerusalém. Então esse é um aspecto muito real da nossa realidade. E eu gostaria que as pessoas pudessem levar a sério isso, porque se manifesta na forma de que, quando vemos coisas como o Projeto 2025, temos que saber de onde veio a Fundação Heritage. Esse daí é Edward Fulner, ele é um cavaleiro de Malta aberto. Não é segredo para ninguém. O chefe atual é um advogado canadense lá em Ottawa. Eu já mostrei ele da última vez, acho que o sobrenome dele é Dunlap. Mas esses homens, eles se orgulham de ser cavaleiros de Malta, eles não negam isso. Bom, é verdade que alguns deles tentam se manter secretos, eles não querem que as pessoas saibam, mas outros são abertamente cavaleiros de Malta. E entre esses estão diretores da CIA, como Alan Dulles, o Casey, todos os cavaleiros de Malta bem conhecidos. E eles também têm os seus tentáculos em outros círculos estranhos. As pessoas não sabem de grupos como o Le Circle, por exemplo, que é uma sociedade secreta, como os Bilderbergs, que aliás, até recentemente era secreta também, né? Agora todos já prestam atenção neles. Mas existem muitas organizações assim. As pessoas que são convidadas para essas reuniões vão para pequenos enclaves ricos e têm discussões sobre essas coisas. Assim, o Fulner não estava apenas na Heritage Foundation. Ele era membro do Conselho da Sociedade Monteperlan, da Le Circle, do Instituto para a Defesa e Estudos Estratégicos Europeus. Ele é membro do Bohemian Groove. Então, eu gostaria que vocês vissem esses caras sentados nessa mesa aí como fazendo parte de uma rede inteira de grupos que produzem mais políticas públicas e mais informações sobre movimentos sociais e estratégia do que eu diria que uma pessoa comum tem ideia. E quando entendemos isso, as coisas começam a fazer mais sentido. Veja o Projeto 2025. Com essas informações em mente, você sabe que não é mais um projeto inofensivo, que não tem um grande objetivo por trás. Na verdade, projetos como esse são planos para fazer com que as filhas voltem à mãe, ou seja, os protestantes voltem ao papado. E são essas pessoas aí nessa mesa que estão mexendo as peças no tabuleiro para que isso aconteça. Qualquer um que ache que está acima da entidade romana, na verdade não está. E isso é reforçado pelo fato de termos Daniel 2, 6, 7, 8, Apocalipse 13, 12, e poderíamos seguir na lista de tudo onde o papado está envolvido. E, na verdade, a profecia mais repetida na Bíblia, uma profecia de tempo, é a profecia dos 1260 anos. Ela é repetida 7 vezes. Por que a Bíblia se refere a esse período de tempo por 7 vezes? Ora, porque aparece como 42 meses, 3 anos e meio, certo? E também é encontrado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então é uma espécie de conector. Se você não sabe do que estamos falando, é uma profecia de tempo encontrada em Daniel e Apocalipse que conectam os dois livros e que nos leva a esse poder do chifre pequeno encontrado em Daniel. Esses 1260 anos são os anos em que o papado teve poder secular sobre as nações, conhecido também como a Idade das Trevas, período no qual surgiu a Reforma Protestante. E desde então, os jesuítas e os Cavaleiros de Malta têm tentado contrapor a Reforma Protestante. Quando você olha para Apocalipse 13, aquele poder que recebeu o ferido mortal em 1798 vai voltar e fazer todo mundo se maravilhar após ele. A Bíblia está apontando para aquela profecia temporal porque aquele poder está surgindo de novo. Sim, é exatamente o que é dito lá. Ela teve uma ferida mortal, mas ela seria curada. E uma vez que ela fosse curada, todo mundo se maravilhará após a besta. E segundo a Bíblia, o protestantismo americano, o poder americano trabalhando como um dragão,
não é para Deus, mas sim para fazer com que todos adorem a primeira besta, ou seja, Roma. Eu sempre achei isso fascinante. É como se todo o propósito do falso profeta, ou seja, dos protestantes americanos, é enganar o mundo, dando a entender que Roma morreu, mas que na verdade não morreu. E no centro desse documento, que acabamos de pincelar sua superfície, porque afinal a gente podia falar muitas horas aqui sobre esse documento, né? Mas sabemos que esse projeto, o Projeto 2025, é uma doutrina católica evangélica dada a nós pelos Cavaleiros de Malta, ou portanto, pelo Papado. Nesse documento há menções específicas ao descanso sabático. E isso é muito importante porque enquanto o mundo fala sobre 1 milhão de outras coisas, quantas pessoas estão falando sobre os 2 parágrafos encontrados nesse documento de 900 páginas, identificando especialmente algumas características sobre o que eles chamam de sábado? Você acha que é coincidência que isso esteja lá? Afinal, não é uma coisa estranha para se inserir num documento como esse? É verdade, mas Isaías 14:12 diz que Lúcifer quer adoração. Então no final tudo se resume à adoração. Exato. E essas pessoas, esses grupos, querem que o sábado faça parte da narrativa, mas ainda não está pronto para ser o centro das atenções. Mas em breve será. Vamos lá para a página 589. E esse número é significativo porque em círculos ocultistas, 589 tem um significado muito importante. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas, de novo, não é coincidência que o poder romano que nos deu esse documento colocou o descanso do sábado na página 589. É assim que essas pessoas trabalham. Elas trabalham com mensagens subliminares. Essa é uma característica marcante desse sistema. Vamos lá. Ele cita especificamente a lei de padrões e trabalhos justos, como uma espécie de meio pelo qual eles poderiam começar a introduzir esse descanso sabático. Ele é introduzido como um dia de descanso comunitário, coletivo, ao invés de necessariamente um dia de culto, né? Mas quando você se aprofunda, ele começa a se basear mais em culto, em religião. Esse dia seria padronizado como o domingo, é o que está escrito ali. Então, quando começarem a querer implementar essa lei de padrões de trabalhos justos, quando passarem a falar sobre um dia de descanso comum ou um descanso sabático, esse descanso sabático, na verdade, será no domingo. Você consegue ver que o objetivo de Satanás é tornar esse assunto o centro das atenções no futuro? São pequenos precedentes legais estabelecidos ao longo do caminho que, por padrão, como diz aqui, tornará o domingo dia oficial. Ora, mas a Bíblia não concorda com isso. Isso vai na contramão da Bíblia. Ainda assim, eles oficializariam o domingo. E não deveríamos ficar surpresos pelo fato de já conhecermos a árvore que está dando esse fruto. Ele espera que possamos entrar nesses tipos de coisas e mostrar que os frutos da árvore, esses frutos são do sistema contrário. A santidade do domingo vai estar no centro dessa controvérsia. Isso remete àquela entidade com a perna cruzada e outra esticada. É algo que parece santo, parece um dia de descanso, mas na verdade é um dia de descanso profano, que não é o verdadeiro de Deus. E já deve ter gente dizendo, lá vem esse cara falando de sábado de novo, meu. Mas é verdade, eles estão plantando essas sementes na mente de todo mundo. E quando elas germinarem, a questão do sábado se tornará cada vez mais importante. Sim, sempre vai ser uma questão de adoração. O decreto dominical que saiu em 321 d.C. por Constantino foi o dia oficial de descanso para o Império Romano. Mas no início ele não proibia a guarda do sábado. Isso aconteceu depois. Foi apenas mais tarde que eles começaram a ter problemas para guardar o sábado, sendo acusados de serem judeus e sendo punidos como tal. Mas no início daquele decreto dominical, era para todo mundo ter o dia de descanso no domingo. Não era uma coisa religiosa, não proibia a guarda do sábado também. Isso aconteceu lentamente. E assim que você torna o domingo uma coisa oficial... Pode esperar que a proibição da guarda do sábado virá pouco tempo depois. O Trump está evangelizando o governo, colocando todos os evangélicos em toda parte do governo. Ora, será mesmo que eles não vão apoiar a adoção do domingo como dia oficial? É claro que vão. E o que fazer? Bom, a Bíblia já nos diz o que fazer. Não estamos aqui para mudar isso. Estamos aqui para estar conscientes e educados
do nosso papel que devemos desempenhar. Devemos levar adiante as 3 mensagens angélicas, especialmente a do terceiro anjo. E num futuro episódio vamos falar das 3 mensagens angélicas. Mas, por enquanto, vamos apenas continuar seguindo nesse documento, Projeto 2025. Bom, temos aí a questão do sábado, mas também temos esse tipo de endosso muito forte dos acordos de Abraão. Bom, o Projeto 2025, o documento, saiu na verdade em 2024. E o motivo desse documento ser profético é que estamos começando a ver mais elementos dele sendo implementados. E se vamos olhar para 2025, o ano em que eles dizem querer implementar essas coisas, temos que ver essas coisas acontecendo. Eu acho que vale a pena destacar os acordos de Abraão, porque ele foi principalmente elaborado por Jared Kushner, que é o genro do Trump. E eu acho interessante que o Trump, quando estamos olhando para o que ele está fazendo, apenas no nível de observador, tá? Ele está se aproximando do lado evangélico. Ele está atuando como uma figura-chave desse tipo de movimento. E ele, através do Kushner, está atuando como uma espécie de intermediário para os tratados de paz no Oriente Médio, o que deve acender os alarmes para os evangélicos que estão procurando por alguma figura carismática para vir negociar alguns tratados de paz no Oriente Médio e construir o terceiro templo. Mas o Trump tem uma conexão histórica com a Igreja Católica. O seu pai, Fred Trump, e seu avô, de quem vou falar em outro momento, têm coisas realmente interessantes. Então vemos que ele está se encaixando em todos os componentes para ser essa figura central, para unificar esses esforços. E Kushner foi fundamental para o maior avanço nas relações entre Israel e o mundo árabe em 25 anos. Então, Kushner está desempenhando um papel fundamental no sentido daquilo que o Projeto 2025 diz que devemos apoiar. Estamos começando a ver que essa mentalidade dispensacionalista também faz parte de aceitar essa nova visão cristã de uma era dourada que está chegando. Mas por que os acordos de Abraão são tão bem-sucedidos? Por que estão funcionando? Qual é a fórmula por trás disso? Bem, eu diria que é porque a base desses acordos é a rejeição de Jesus Cristo. É exatamente isso que eu estava querendo ouvir. Porque esses chamados acordos de Abraão, bom, eles colocam a figura do Abraão como a figura em comum entre as religiões. Sim, e essa é a grande enganação sobre essa ideia de temos Abraão como nosso pai. Mas não. A razão pela qual Abraão era especial é porque ele creu em Deus, o que lhe foi creditado como justiça. Ele cria no Filho de Deus e no Messias que viria no futuro, Jesus Cristo. E os verdadeiros descendentes da semente de Abraão são os que compartilham da fé dele, no Messias, no Filho de Deus. O dispensacionalismo prega que o mundo judeu ainda tem um pacto ativo com Deus. Eles acham que Israel e os Estados Unidos são as nações de Deus na Terra. Mas a verdade é que a única forma de se fazer parte do povo de Deus é crer no Filho de Deus através da sua palavra. Não existe outro mecanismo com o qual Deus se importe. É somente a fé em seu Filho. Exatamente. Tudo gira em torno de Cristo. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Exatamente. Então eu acho que estamos começando a ver que esta tal era dourada será cristã, ela será evangélica, vai incorporar Israel e o mundo árabe como um componente central. Porque essas pessoas estão pensando nisso. E vamos falar em detalhes a respeito. Vamos falar da teologia do arrebatamento secreto, do dispensacionalismo. Vamos falar sobre isso no futuro. Mas eles continuam pensando que vão trazer Jesus de volta, fazendo essas coisas aí. E o mundo judeu não está pensando nisso. Eles estão pensando, bom, uma vez que tenhamos resolvido essas questões, vamos nos tornar os governantes supremos da terra. Porque é isso que Deus nos prometeu. Mas eles não entendem que a aliança de Deus não é por nação, ou por sangue, ou qualquer coisa, mas somente pela fé. E tem que ser uma fé genuína, uma fé de acordo com os ditames bíblicos. Há etapas envolvidas, há obrigações envolvidas. Mas as pessoas acham que é uma mentalidade baseada em obras, mas isso não é verdade. Porque Jesus disse, à medida que vocês me contemplarem, se tornarão mais como eu. Então há um processo de santificação. Mas com relação aos acordos de Abraão e ao tipo de coisa que está acontecendo com relação a isso, eu acho que o projeto 2025, o acordo de Abraão, terão um papel importantíssimo de 2025 em diante. A única maneira de você reunir todas as religiões é rebaixando Cristo. Sempre foi assim.
É a única maneira de unir religiões diferentes. Você tem que colocar Cristo de lado. Sim, e é exatamente nisso que é baseado os acordos de Abraão. Vamos nos unir todos, mas sem Jesus, porque Jesus para o Islã não é Deus. O judaísmo também rejeita Jesus. Então, qualquer evangélico ou igreja cristã que pensa fazer parte de um acordo como esse tem que comprometer a sua crença em Jesus. E os cristãos hoje não veem problema com isso. Mas não nós. Nós não concordamos com isso. Eu acho que vale a pena dar uma olhada um pouco nestes elementos. Qual prova nós temos que existe um foco nesse tal de terceiro templo? Bem, tem saído muita informação recentemente, e você pode encontrar essa informação em meu canal, mas uma das coisas sobre 2024 que se viu foi esse enorme apoio político para Israel de forma financeira. Sim, é muito menos se você for comparar com a ajuda à Ucrânia, mas isso é um assunto para outro vídeo. Por enquanto, é interessante que, depois que a Nancy Pelosi deixou o cargo de presidente da Câmara, houve um número de pessoas que vieram e não conseguiram manter a posição de presidente. Aí, do nada, vem esse cara chamado Mike Johnson, que é um homem jovem e um evangélico muito fervoroso. E, curiosamente, ele tem um grande histórico na luta contra a separação entre a igreja e o Estado. E ele tornou-se presidente da Câmara. E, instantaneamente, passou um pacote de ajuda de 14 bilhões de dólares para Israel. Bom, você pode pensar, tudo bem, ele é um político, né? Ele só está tentando ajudar aquele país. Mas quando você cava mais fundo, você descobre que Mike Johnson e outros políticos poderosos, que também são evangélicos, têm viajado frequentemente a Jerusalém, com o objetivo de colocar as peças no lugar para tornar realidade a construção do terceiro templo. Portanto, eu acho que em 2025 veremos um aumento grande do dispensacionalismo. Veja esse artigo aqui. Trump, o terceiro templo de Jerusalém e o início do Armagedon. Para você ter ideia, eles chegaram ao ponto de cunhar uma moeda com a cara do Ciro e do Trump, porque acham que ele vai reconstruir o templo. Sim, há muito engano relacionado à construção do terceiro templo. Na verdade, até mesmo entre os adventistas do sétimo dia, tem gente que acredita nisso. Alguns estão se questionando se realmente isso não faria parte da profecia. Mas não é bíblico. Isso remete a uma espécie de erosão da compreensão profética bíblica. E eu acho que nós esquecemos disso um pouco, né? Sim, acho que vamos cobrir bastante esse assunto em nosso conteúdo, porque precisamos ter as ferramentas para estarmos equipados para desmantelar o dispensacionalismo com as nossas Bíblias. Então vamos realmente falar mais a respeito. Mas apenas para mostrar que até o mundo judeu está vendo Trump como desempenhando um papel significativo, eles dizem que Donald Trump, em hebraico, equivale ao número 422. E há uma série de numerologia e gematria envolvendo esse nome. Mas eles dizem que é o mesmo valor numérico que tem o Messias da casa de Davi. Veja só o que diz o rabino. E, na verdade, é por isso que tem muita gente seguindo ele. Ele diz: mas Donald Trump não é justo o suficiente ou tem conhecimento bíblico suficiente para ser o Messias, disse o Rabi Berger. A conexão do Trump ao Messias é que ele desempenhará um papel em uma das maiores funções do Messias. Ele pavimentará o caminho para a construção do terceiro templo. Imagine o terceiro templo como um objetivo dessa era dourada a ser alcançado. E por muito tempo, muitas peças foram se movendo e tentando entrar no lugar. É como o capítulo de um livro. Você ainda não chegou ao último capítulo, mas no último aparece uma figura quase como João Batista, abrindo caminho para o Messias. E você vê que essa aparição de João Batista foi como o último capítulo dessa mensagem de aviso para dizer: ei, arrependam-se, o reino de Deus está próximo, o Messias vai aparecer, e eu estou aqui para abrir o caminho. Eu diria que não é exagero se começássemos a enxergar o Trump como aquela figura que estava ali na cerimônia de encerramento das Olimpíadas, aquela entidade que vai vir, que não é Jesus, mas que vai vestir essa túnica parecendo ser justiça. E o mundo judeu estaria totalmente pronto para aceitar isso, porque eles já estão esperando o Trump desempenhar essa função vital. Então eu acho que nada melhor do que obter citações diretamente das pessoas. Vamos dar uma olhada em algo que já mostrei aqui antes. É uma citação diretamente do Mike Johnson. Esse artigo revela quem está pagando para aqueles caras irem para lá, assim como o que acontece quando estão lá.
E veja que o artigo cita Mike Johnson como sendo um ministro evangélico antes de se tornar presidente da Câmara. O Mike Johnson descreveu sua viagem a Israel como cumprimento da profecia bíblica e disse que o status quo da esplanada foi um exemplo chocante da restrição da liberdade de expressão e de culto dos judeus e cristãos. Então, na visão dele, o que ele está fazendo é profético. Ele literalmente acredita que essas pessoas fazem parte da realização da profecia bíblica. Mas será que essas pessoas estão realmente levando a profecia bíblica a sério? Bem, eles estão levando a sério, mas é do jeito deles, né? Exatamente. Eles não estão indo lá para festejar, beber, se divertir. Não, eles estão indo lá como se tivessem uma missão para realizar algo que eles acham que é bíblico. Ele mesmo disse que a ida dele para lá faz parte do cumprimento da profecia bíblica. Eu não sei o quanto as pessoas comuns têm noção da importância dessas coisas para esses poderosos que controlam o mundo. É assim que eu tenho estudado a Bíblia com as pessoas nos últimos 5 anos. Eu já estudei com evangélicos, carismáticos, católicos, ateus, todo tipo de gente. E quando passamos pelo estudo bíblico e começamos bem do início, linha por linha, conhecimento sobre conhecimento, deixando a Bíblia se explicar. Não é o que eu digo ou o que outra pessoa diz, é apenas o que a Bíblia está dizendo para você. E quando você chega no livro de Daniel, desta maneira, as pessoas começam a perceber que muitas dessas coisas, dessas ideias que elas tinham, não estão na Bíblia. E que aqueles versículos que eles usavam para defender uma determinada doutrina, na verdade, foram tirados fora do contexto. Quando leem os versículos ao redor daquele versículo, percebem que realmente acreditam em alguma coisa fora do contexto. E a Bíblia é extremamente bem escrita, ela foi escrita por mais de 1600 anos e é coerente. Todas as palavras se ligam umas às outras. Ideias do Antigo Testamento se encaixam no Novo Testamento, o texto corresponde. É realmente um sistema perfeito. E quando as pessoas percebem isso na Bíblia e começam a deixar de lado ideias pré-concebidas, elas acabam sendo batizadas. Eu acho que esse é um dos desafios, é fazer com que as pessoas entendam essas coisas com as suas próprias Bíblias. Quando você senta com um dispensacionalista, você tem que estudar Daniel 9 às 70 semanas, porque é a base de tudo que eles estão fazendo. Se você conseguir provar que é impossível que o período de 7 anos esteja no futuro, ela começará a enxergar a verdade. Sim, no meio da semana, lá é dito que ela seria cortada, mas ela não deve ser entendida dessa maneira. E é esse único mal entendido ou má interpretação dessa pequena frase que deu origem a uma das maiores mentiras proféticas mais poderosas já apresentadas ao mundo cristão. E é uma mentira tal que, não importa o que façamos, temos uma sensação de que vai ser a visão predominante, não importa o que aconteça. É como as pessoas escutam e aprendem esse assunto. Elas têm dificuldade para pensar diferente. Então, se você consegue mostrar para ela que esse período de 7 anos não foi cortado, mas faz parte do ciclo de 490 anos, do início até o fim, aí você nem precisa atacar outra teologia. A estrutura cai inteira. Eu espero falar disso no futuro. Mas o que podemos ver claramente é que pessoas como o Mike Johnson, que está ao lado do Donald Trump no Air Force One, também nos jogos da Marinha com o Trump, o Elon Musk, o Vance, e já vamos falar sobre esses caras aí também, mas essa é a equipe de poder que vai trazer muitos dos elementos que abrirão caminho para o aparecimento de alguém que não é Jesus. Aqui vemos, apenas como referência, que eles removeram o projeto de lei para a reforma da imigração, mas aprovaram o projeto de ajuda para a Ucrânia e mais 14 bilhões para Israel. Agora, ele é o segundo da linha da sucessão presidencial. Se algo acontecer a Trump e o Vance, o Mike Johnson seria o presidente. E só para vocês entenderem a mentalidade dele, ele literalmente chama de má interpretação a concepção de separação entre igreja e Estado. Ele diz que a separação da igreja e Estado é um equívoco. As pessoas entendem mal essa questão. Isso está em uma carta escrita por Jefferson e não está na Constituição. Então veja, esse tipo de argumento é que eu quero que as pessoas entendam para se prepararem para o que eles vão fazer a seguir. Quando eu era criança, nos anos 80, eu me lembro, como sendo criado na igreja adventista,
Eu me lembro de ouvir que isso aconteceria, que haveria perseguição religiosa, que haveria uma lei dominical e a união da igreja e do Estado. Mas eu não entendia direito isso, mesmo tendo crescido na década de 80, mas agora é tão óbvio, está tão na nossa cara. É como você mencionou, é uma questão de plantar sementes. Talvez as pessoas não entendam agora a questão do sábado contra o domingo, mas certamente entenderão no futuro. Há algumas pessoas com quem estuda a Bíblia que quando chegam na parte do sábado, elas não entendem nada, mas ao continuarmos o estudo, a coisa começa a fazer sentido para elas. Começa a trabalhar no coração delas. Então, realmente o tempo mostrará que a Bíblia estava correta em tudo. E se você tiver bastante conhecimento antes que as coisas aconteçam, Deus pode convencer o seu coração sobre a verdade. Amém. Eu acho que a ideia de que as pessoas... veja, pelo fato desse homem estar nessa luta contra a separação da igreja e Estado já há 25 anos, ele já luta para unir a igreja e o Estado há 25 anos. Então, ele compreende muito bem essa questão. Mas a questão é que essa frase não vem meramente de uma carta escrita por Jefferson. Sim, estava numa carta que ele escreveu, mas o conceito já estava bem estabelecido em muitas outras formas. Isso foi estabelecido muito antes da Carta Batista de Danbury, na Carta de Direitos. Isso foi afirmado no âmbito da Constituição e no contexto histórico no qual a Constituição e a Declaração de Direitos foram formulados. Era um grupo de pessoas saindo da perseguição da Igreja da Inglaterra e do Papado nos últimos 1260 anos. Eles entesouravam o princípio da liberdade religiosa, da liberdade de consciência. Então, é uma verdadeira atrocidade dizer que este princípio da separação da Igreja e do Estado não está na Constituição. E o fato de alguém estar tão perto da presidência, do presidente, dos homens de poder ali da Casa Branca, o fato de alguém ter tão pouca compreensão do porquê disso estar lá e sua justificativa, do porquê o governo não deveria estar junto com a igreja, é realmente preocupante. Na verdade, eu diria que é algo assustador, porque isso apenas me diz que eles se apegaram a ideias que eles querem que seja verdade, ao invés do que o que a Bíblia realmente diz. Então, nos resta orar por essas pessoas, para que Deus, de alguma forma, consiga fazê-las enxergar a verdade. Eu acho que Deus quer que oremos por elas. Então, eu realmente defendo a ideia de orarmos por elas. Eu acredito que Jesus queira que oremos por todas elas que estão tentando trazer a marca da besta. Mas é isso, está acontecendo. Veja que o Trump estava orgulhoso de trazer a oração de volta às salas de aula. Então, quando vemos isso e o tipo de papel que o Mike Johnson, como presidente da Câmara, desempenha, sua visão é tão contra a separação da igreja e do Estado que acabou forçando a oração a voltar para as salas de aula. É como um casamento profano acontecendo. O poder e ideologias de Trump casados com essa visão protestante dispensacionalista. Isso é muito ruim. E aqui diz que ele, durante a campanha, teve um círculo grande e intimamente engajado de conselheiros espirituais. Eu vou te dizer, aqueles conselheiros espirituais são 100% formados de católicos e mentalidades jesuíticas. Essa é a visão do mundo que está sendo apresentada a ele. Mas alguns dizem, mas tem lá o Kushner que guarda o sábado. Sim, mas a conexão judaica que o Trump tem com o sábado também é controlada pelo mecanismo romano. Nós não vamos nos aprofundar nesse detalhe hoje, mas a questão é que Roma sempre está por trás de tudo. Tenha certeza que de tudo que se discute desse assunto, todos os caminhos sempre acabam chegando a Roma. O objetivo deles é sempre a unificação da Igreja e do Estado. Nós sabemos pela profecia que os Estados Unidos vai apoiar Roma por meio dos protestantes da Igreja americana. Isso acontecerá para que Roma recupere o poder que perdeu. Então, tudo o que estamos vendo deve se fundir em direção a esse grande fim. É exatamente o que estamos vendo acontecer. E está ficando tão rápido que eu acho que em 2025 vamos ver muita coisa acontecendo. Veremos o fortalecimento dessa união. Realmente temos que ficar muito atentos, observando o que irá acontecer. E veja, eu também acho que a história está se repetindo. Eclesiastes diz que não há nada de novo debaixo do sol. Se você olhar para trás na história americana, você verá que esse povo veio da Europa.
Os nossos ancestrais vieram da Europa para escapar da perseguição. E o que eles acabaram fazendo, pelo menos no começo, foi justamente perseguir. Eles estabeleceram uma perseguição religiosa para aqueles que não concordavam com eles. Então, já na América primitiva, houve uma perseguição semelhante à da Europa. Você sabe o que aconteceu em Rhode Island? Lá era um lugar de liberdade religiosa. Eu acho que devemos muito a esse estado e ao que aconteceu lá naquela colônia, que realmente nos deu a liberdade religiosa que temos hoje. Então, a natureza caída, quando está em poder, é muito suscetível a coagir a consciência do outro. E mesmo os Estados Unidos passou por essa experiência antes de formular a sua Constituição. Então eu acho que essas coisas vão se repetir e já estão acontecendo, porque os mesmos argumentos que estão sendo usados pela direita hoje são os argumentos usados na época também. E avançando um pouquinho, lá no século XIX, em 1888, tivemos a proposta de lei dominical, que quase foi aprovada nos Estados Unidos. Então isso faz parte da realidade do nosso país. E nem faz tanto tempo assim. Eu acho que você e eu podemos dizer que é uma certeza bíblica que a igreja e o Estado se unirão nos Estados Unidos. Olha, eu tenho certeza disso, porque afinal é a Bíblia que diz. O livro de Daniel fala sobre a ascensão e queda de impérios. Já em Apocalipse, temos o lado religioso dessa coisa acontecendo. É sobre disso que trata Apocalipse 13. E é claro, citado também Apocalipse 14. É como diz a Bíblia: analise as coisas, retenha o que é bom. Então, prove o que eu estou dizendo. Veja o mundo lá fora. Veja se, de fato, não há uma tendência da igreja se unir com o Estado. Veja se isso não está acontecendo. O próprio Donald Trump, em sua campanha, disse claramente, na verdade, esse foi um dos pilares de sua campanha, a ideia de que ele quer desmantelar as leis que separam a igreja e o Estado. E em 2024, você teve a questão de Louisiana colocar os 10 mandamentos dentro das salas de aula por lei. Então, veja que aos poucos, de pouquinho em pouquinho, o muro de separação entre a igreja e o Estado está sendo carcomido por essas ações. Quando começamos a ver leis com apoio público, ordenando que os 10 mandamentos sejam impostos pelo Estado, eu acho que aí já não é mais de pouquinho em pouquinho. E estamos vendo isso acontecer em vários estados, o que significa que o empenho deles está aumentando. E assim, Oklahoma, Louisiana fizeram algumas iniciativas. E também teve aquela escola religiosa recebendo financiamento do governo. Eu achei muito interessante. Esse artigo aqui ainda é lá de Oklahoma, exigindo os 10 mandamentos em sala de aula. Vamos ver. Pronto. Tem essa escola religiosa que estava recebendo financiamento do governo. E, curiosamente, se tratava de uma escola católica. Então, o que eu percebo é que em praticamente cada caso onde a igreja está envolvida com o Estado, os casos iniciais para abrir precedentes para outros casos sempre acabam envolvendo a Igreja Católica, como a entidade que se beneficiaria se caísse o muro entre a igreja e o Estado. A Igreja Católica sempre está envolvida. Ela é extremamente poderosa e ela tem um inimigo em mente, o protestantismo.